Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari 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 Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari 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 Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna
Rama Rama Hare 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 Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Boa noite a todos os nossos queridos seguidores aqui do Face e do Instagram. O pessoal está tirando aqui as mesas para aproximar aqui o celular. Muito bem. Então hoje vamos ler o que nós não lemos ontem. Por culpa dos Hare Krishnas aqui, né? Ontem nós ficamos de ler 2 versos. Os versos 12 e 13. Mas caímos na armadilha do Mahamantra e não conseguimos sair, né? Que bom, né? Então vamos ler aqui os versos 12 e 13 do capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Verso 12. Yechaiva satvika bhava rajasas tamasaschaye mata evetitan vidhi natwahante shute mai. E todos os que cha eva de certo satvikaha em bondade, bhava, estados de existência, rajasaha, no modo da paixão, tamasaha, no modo da ignorância, tchá também. E
todos os que matará de mim, Eva, de certo, e ti assim, tam, aqueles, vidri, tente saber, não, tu, mas, eu, deixo neles, eles, mai em mim. Tradução dada por Srila Prabhupada, repitam, por favor. Srila Prabhupada. Fique sabendo que todos os estados de existência, Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, sejam eles em bondade, paixão paixão ou ignorância, ou ignorância, manifestam-se por minha energia. manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, Num certo sentido, eu sou tudo. eu sou tudo. Mas, Mas o mas é mais enfático. Mas, Mas eu sou independente. eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material. mas eles, Mas eles, ao contrário, ao contrário, estão dentro de mim. estão dentro de mim. Vou repetir o verso. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Significado dado por Srila Prabhupada. É muito curioso esse tema, os três modos da natureza, né? Porque eu me lembro que depois que eu li Bhagavad Gita e entendi essa mensagem dada por Prabhupada, né? Aí você se transforma numa outra pessoa, você vê o tempo todo isso acontecer. Era algo tão óbvio, mas sem ler a explicação de Prabhupada não dava para perceber. Impressionante. Mesmo depois de ter lido a Bhagavad Gita como ele é, de Prabhupada, e ter entendido nesse período de lá para cá, né? Eu comecei Bhagavad Gita em 79, eu caí nas minhas mãos vários outros Bhagavad Gitas, né? Eu sempre dava uma olhada para ver o que as pessoas diziam. Eles não explicam direito, não dá para entender. É treva, é o fogo da paixão, mas não explica como o Prabhupada explica, né? Simplesmente são três modos da natureza que estão o tempo todo nos influenciando. E quando você instala, né, esse conhecimento... Algum problema? Está baixo o som? Estão reclamando que está baixo? É isso mesmo, não é que está baixo. O microfone, Gurudeva. Eita, o pessoal já está mal acostumado, viu? Pessoal, eu estou tentando fazer um jeito de não precisar botar esse microfonezinho e incomodando na... Eu botei ali perto da caixa de som. Eu vou quebrar o galho aqui do Nimai Sena, que está reclamando. Coisa chata. Então, estava falando sobre o fato, né, de Prabhupada explicar tão bem as coisas, né? Isso não só em relação aos três modos da natureza, mas em relação a tantos outros assuntos. Eu me lembro que antes de ler Prabhupada, eu li um livro que dizia Karma, a chave do destino, que eu estava interessado nesse assunto. Não entendi nada. Não explicou nada, só enrolava, não era uma coisa clara. Aí você pega e lê Prabhupada, pum, tá claro, já entendi agora. Muito simples, né? E quando a gente fala que lê o Prabhupada e tudo fica simples, é porque Prabhupada é transparente, não tem nenhum interesse pessoal, não está querendo assim, passar uma mensagem diferente, porque aí de repente vai vender mais livro, vai cumprir algum propósito imediato. Ele não estava pensando assim, né? Ele simplesmente dava o recado como ele é, totalmente fiel à sucessão discipular, e por isso a potência era outra, né? É outra, né? Então, como eu disse, antes de ler Bhagavad Gita, de ler a explicação de Prabhupada, isso estava absolutamente na nossa cara, mas a gente não entendia que tem os três modos da natureza, né?
E que existe uma luta, na verdade, para a gente superar esses modos, né? Porque Krishna está depois desses 3 modos. É como se cada um desses 3 modos fosse uma grande montanha a ser cruzada. 3 montanhas. Tem a primeira montanha que é grande, mas não é tão impossível cruzar, que é tamas, né? Que é o modo da ignorância, obscuridade. Depois você tem que cruzar o modo da paixão, que é uma montanha muito maior. E depois ainda tem o modo da bondade, que ela é imensa, para depois do lado de lá você ter acesso a Krishna, né? E não é só por esforço pessoal que a gente vai conseguir cruzar essas 3 montanhas, né? Mas como aqui Krishna está dizendo que existem estados de existência sob a influência assim, desses 3 modos e uma mistura infinita, uma combinação infinita, assim como tem as 3 cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, né? Sim, né? 3 cores primárias, e você vai encontrar a mistura dessas 3 cores, assim, uma variedade infinita. É muito difícil você encontrar algo que seja só amarelo, por exemplo. Sempre tem alguma, né? Ou só vermelho. Então é muito difícil encontrar alguém que só esteja no modo da ignorância, ou só no modo da paixão, só no modo da bondade. Tem sempre essa mistura. E a gente não, assim, às vezes não se dá conta disso, mas, inclusive Krishna fala isso mais à frente, que a gente tem a sensação de que a gente está agindo independentemente, mas não percebe que essas forças estão o tempo todo nos impulsionando, nos controlando, nos, assim, desamparando também, né? Porque é isso que a Bhagavad Gita explica mais à frente, que tem pessoas que são mais sábias, mais iluminadas, mais inteligentes, são as pessoas do modo da bondade. Tem as pessoas mais ativas, mais ansiosas, mais luxuriosas, são as pessoas do modo da paixão. E tem as pessoas desamparadas, preguiçosas, né? E que são as pessoas do modo da ignorância, pessoas frustradas, né? Que têm uma tendência a se lamentar. Mas, além disso, do efeito psicológico sobre nós, tem os modos da natureza agindo o tempo todo. Por exemplo, hoje aqui, foi um dia que eu tenho falado isso, né? Que todo mundo está ali, firme ali na enxada, preparando os canteiros, né? E você vê os 3 modos da natureza agindo ali o tempo todo, porque tem que ir lá, encarar, né? Tem essa ação, essa paixão de pegar uma terra e preparar essa terra. Isso é paixão mesmo. Aí você pega a terra, você precisa dessa paixão para depois preparar os canteiros, deixar eles lisinhos, bonitinhos, limpinhos, né? Que é o modo da bondade. Você tem que matar os matos, que é o modo da ignorância, né? Tem que ir lá arrancar os matos, arrancar aquelas raízes. Então, o tempo todo os modos da natureza realmente estão influenciando. Agora, a gente vai lá preparar, assim, os canteiros. Aí você está usando a paixão. Da onde vem essa paixão? O que a gente está dizendo aqui? Vem dele, né? Ela vem de algum lugar, né? Ou a bondade vem dele, ou até a ignorância, né? É o que a gente está dizendo. Todas essas manifestações, ele está dizendo, se manifestam devido à minha energia, e ele diz no sentido, eu sou tudo. Porque Krishna é tudo isso também, mas ele está fora de tudo isso, ele é independente. E ele não está sob a influência dos 3 modos da natureza. Isso é muito importante a gente entender, e é um ponto que os Mayavadis não entendem. Os impersonalistas, eles acham que o Brahman vem a esse mundo e recebe uma influência e age também sob efeito da matéria. Eles não conseguem entender que Krishna está muito por trás de tudo isso, está muito além de tudo isso, que ele é a causa de tudo isso. E tem o exemplo que Prabhupada dá, o exemplo do sol, que o sol ele evapora a água, e a água, através da evaporação da água, cria as nuvens, né? E aparentemente as nuvens estão encobrindo o sol. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. As nuvens estão encobrindo os nossos olhos, a nossa visão. O sol é muito grande para ser encoberto pelas nuvens.
Então, quando Krishna vem, a gente não entende, Krishna desce esse mundo, executa atividades semelhantes às atividades humanas. A Rainha Kunti mesmo disse que é desconcertante ele ali, né? Mesmo a gente, há pouco tempo, teve o aparecimento de Ramachandra, a gente viu que no passatempo ele sofre o apego pela esposa, assim, aparentemente ele está sob a influência dos modos da natureza, mas são passatempos, né? Ele usa isso. Então a ideia é que mesmo um devoto puro como Srila Prabhupada, ele aparentemente em alguns momentos teve a influência dos modos da natureza, ou Jesus Cristo, quando chicoteou lá as banquinhas de praçada não, as banquinhas ali do lado de fora do templo, né, que ele ficou irado. Mas não, uma coisa é você usar os modos da natureza a serviço de Krishna, e a outra coisa muito diferente é você ser usado pelos modos da natureza. Então, muitas vezes você tem que fazer uso de todos eles, todos os modos têm seu valor, têm a sua importância, né? Eu costumo dar exemplo da vela, né? Você está num recinto escuro, você acende uma vela, aí a luz ilumina tudo, ok. Mas a vela, ela está no modo da ignorância, ela é densa, ela é tamas, aquele corpo ali denso. O fogo é o modo da paixão. Fogo, você consegue colocar o fogo no pavio, e aí o pavio, né, recebe aquele fogo, e o resultado disso que é a luz, né, que é o modo da bondade. Então o fogo é o modo da paixão, a vela é o modo da ignorância, e a luz é o modo da bondade. Mas para que a luz possa se manifestar, precisa-se do fogo, nesse exemplo, e precisa-se da vela também. Então, mesmo o modo da bondade, quando nós usamos a bondade, também estamos, de alguma forma, lidando com os outros modos, mas não condicionados por ele. Essa é a ideia. Mas voltando aqui ao verso, repetindo aqui o verso, fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente, eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Então, vamos ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. Todas as atividades materiais do mundo estão sendo conduzidas sob a influência dos três modos da natureza material. Krishna, o Senhor Supremo, não está sujeito aos modos da natureza material, apesar destes serem emanações dele. Por exemplo, sob as leis do Estado, alguém pode ser punido, mas o rei, o legislador, não está sujeito a essa lei. Da mesma forma, todos os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, são emanações do Supremo Senhor Krishna, mas Krishna não está sujeito à natureza material, por isso ele é nirguna, o que significa que esses gunas ou modos, embora provenientes dele, não o afetam. Esta é uma das características especiais de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Srila Prabhupada Ki Jai. Então amanhã leremos os versos 13 e o famosíssimo verso 14, que diz que essa minha energia material, essa maia divina, que consiste nos três modos, né? Ela é impossível de você superar por conta própria, mas se você se render, você vai conseguir superar. Eu esqueci de avisar vocês, a gente cantou um pouquinho, e eu esqueci de avisar que eu teria que parar mais cedo hoje. Eu tenho um compromisso agora. Esqueci de avisar. Mas acho que eu posso rapidinho responder uma pergunta, se tiver, e porque realmente eu tenho o horário está meio apertado hoje. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, senão eu vou agradecer todo mundo e me desculpar e dizer o seguinte, que amanhã tem mais, né? Temos aqui o Acharya Seva. Espera aí, tem uma pergunta. Sua uma pergunta? Tem uma pergunta. Vamos ver aqui. É normal que mesmo o devoto puro sofra? Não, a palavra não é sofra, foi o que eu já expliquei. Ele usa, né? Pelo menos um devoto puro no nível de Prabhupada. Às vezes você vê que tem pessoas, falsos sadhus, que não querem ficar irados, que não querem, para
sabe, aquela coisa meio, sei lá, né, para atrair as pessoas, artificial. Prabhupada, realmente, às vezes, ele ficava mesmo, e é natural, todos os sentimentos, como a ira, que é um sentimento bem típico do modo da ignorância, tem momentos que você tem que usar. Tem momentos que você tem que repreender. E Prabhupada diz que uma pessoa que não fica irada quando vê alguém sendo prejudicado, ou quando alguém está ofendendo um outro devoto, ou cometendo ofensas contra Deus, essa pessoa tem sangue de barata, né? Ele realmente, né? Ele tem que ficar irado mesmo, né? Faz parte. Então, tem alguma pergunta aí? O horário aqui está meio complicado. Tem uma aqui do Lilanata Chaitanya. Jai Maharaj, hoje eu falei com esse cara já, mas ele sempre tem uma pergunta. Geralmente as perguntas são boas dele. Os 3 modos da natureza, quando estão focados no prazer de Krishna, se transformam em serviço amoroso a Krishna. É uma pergunta, mas tem mais alguma coisa. Aqui nesse mundo material, é possível se manter 100% na bondade, sem deixar a paixão e a ignorância terem influência? Difícil, né? Segundo Krishna, ele disse que nesse mundo não tem ninguém além dele. Inclusive, ele cita os semideuses, que todos eles estão sob a influência, o único que não está é o próprio Krishna. Mas o que Prabhupada explica é que os modos da natureza têm algum modo que está influenciando, né? Então, podemos dizer que um devoto puro está predominantemente influenciado pelo modo da bondade, mas porque ele está interagindo, por exemplo, a gente sente isso. Se você, por exemplo, num dia faz um trabalho físico muito intenso, existe uma tendência de você ficar mais cansado, né? Então, mesmo dependendo da ação de um devoto puro, imagine, Prabhupada veio, pegou um navio e teve que sujeitar certas coisas, pode ser que fisicamente tenha alguma influência, mas isso não vai abalar ou desviar a consciência dele de Krishna. Mas tudo bem, as coisas vão acontecer, vão ter algum tipo de atuação, mas não no sentido de, como Krishna explica, por exemplo, modo da ignorância, a pessoa é desamparada, ela é adicta à intoxicação, ou ela fica irada, ela se lamenta. O devoto puro não faz isso, né? Ou no modo da paixão, a pessoa é luxuriosa, ela está competindo, se comparando, ansiosa. Isso não acontece. Então, realmente existe o estágio, o Bhagavatam descreve, o estágio que o devoto atingiu uma consciência pura, mas não significa que ele não use os modos da natureza. Como eu expliquei, às vezes você tem que dormir, você tem que descansar, né? Ou mesmo o devoto puro, no final da vida, vai ficar doente. Tudo isso são influências materiais. Mas sem influenciar ou tirá-lo da consciência de Krishna. Apesar de qualquer coisa, ele se mantém consciente de Krishna. Prabhupada muitas vezes também ficou chateado, ficou irado e assim, alertou os devotos com muita energia de certas coisas, né? Prabhupada explica no 3º capítulo da Bhagavad Gita, quando aquele famoso verso Kama Esha, Krodha Esha, que da luxúria vem a ira, e ele fala que podemos usar tudo para Krishna. Ele cita Hanuman, né? Que usou a ira para proteger os devotos e para incendiar a Lanka, e por aí vai, né? Então, tudo pode ser usado para Krishna. A filosofia que Rupa Goswami prega é justamente isso, Yukta Vairagya, que você usa tudo, renuncia tudo, no sentido que você usa tudo a serviço de Krishna e nunca a seu serviço. Se uma pessoa fica irada porque alguém o ofendeu, ou a ofendeu, aí realmente ele está equivocado. Mas se ele ficar irado porque está vendo alguém ofender um outro devoto, fazendo algo que está prejudicando o ambiente, né? Por exemplo, num templo. Aqui, por exemplo, temos, sei lá, 10, 12 devotos. Então a gente está no mesmo barco. Estamos num barco aqui, aí alguém tira do bolso uma furadeira, aí começa a furar o barco, né? Aí você, você está furando o barco, né? Ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio, né? Eu posso fazer... Não, eu estou junto com você no barco, cara. Não dá, né? Então você tem que ficar chateado com essa pessoa. Então tem muitos detalhes a serem considerados, mas de um modo geral, podemos dizer que
assim, a natureza material está sempre aí, está sempre nos influenciando, mas não a ponto de tirar uma pessoa que desenvolveu amor puro por Krishna, assim, do caminho ideal, do caminho perfeito. Isso não, né? Ok, pessoal? Eu tenho que ir mesmo, eu tenho compromisso. Agradeço e amanhã tem mais. Vamos ver aqui, só dar um tchauzinho aqui. É para cima, né, que eu tenho que fazer. Vamos ver aqui. Não, é para baixo, né? Os primeiros. Marcelo é um Marcelo da Krishna Chandra lá de Terê. O Nimai, que é o Daro, está tão desbaratinado aí nessa quarentena que ele agora botou o Mickey aí no... Ele agora voltou a curtir o Mickey. Maria Zilda, Vitória da Conquista, Ekarat Gouranga de Belém, Mahotsava, Terê, Sônia Travassos, melhorou o som. Então vou ter que me render ao microfonezinho, né? E Shihananda, olha quem está aí, vou acenar para ele. Raul Tinelli, não sei quem é, não me lembro agora. Lucimar Gopakumara, uma tal de Ananda Bhakti. Ok, pessoal, então amanhã às 7h15 vamos voltar a ler o Narada Bhakti Sutra, que eu acho que está interessante, eu estou gostando, espero que vocês também estejam gostando, tá? Então, uma boa noite a vocês, vou mostrar os Hare Krishna para vocês, e eles vão dar o último Hare Krishna da noite. Cadê o... Hare Krishna! Hare Krishna! Shila Prabhupada Ki Jai!